salve pessoal, Podcine na área, com uma convidada hoje que eu curto demais, que foi muito importante na minha vida profissional, foi muito importante na minha vida pessoal, Joana Dark. Olá. Jo, muito obrigado por estar aqui hoje, viu? Obrigada, Rodrigo. O prazer é meu, né, de estar aqui, de ter sido convidada por você para vir aqui fazer esse projeto tão legal. Jo, faz tempo que eu quero te trazer, né? E faz tempo que você está me enrolando também, né? É aquele negócio, a gente fala assim, precisamos ver a agenda, ai meu Deus, mas Não, enfim, a gente tá aqui hoje, organiza. tá aqui hoje. Isso, né? Graças a Deus. João, antes de começarmos o programa, eu gostaria de... Você gostou do meu look hoje? Muito. Camiseta muito legal, bonita. Essa camiseta aqui, pessoal que curte o Podcine, camiseta lá do Arena Rock, do nosso amigo Toledinho. Ele é o patrocinador, ele é o apoiador cultural do Podcine. Então dá uma passadinha, acabou o programa? Passa na Arena Rock, que fica atrás da Concha Acústica, aqui na Francisco Inácio mesmo. Ele tem camisetas de bandas, personagens. Essa aqui hoje o Vitor gosta pra caramba. É do Doutor Estranho, personagem da Marvel, tá certo? Então vai no Arena Rock, nosso apoiador cultural, e pega uma camisetinha, escolhe pra você lá. A Joana vai fazer isso daqui a pouco, ela curte muito MPB e rock. Essa é uma loja que toda vez eu passo ali e falo assim, vou entrar pra ver. Já entrei. Tem coisas ali muito legais. Muito legais. Gosto muito. E o pessoal, e é uma loja antiga, né? Antiga. Assim, que tá em Bebedouro há muito tempo, né? Era muito conhecida como a loja preta. Porque não tinha nome, era tudo pintado de preto. Aí o Toledinho foi e colocou a Arena Rock. Então dá uma passada lá, pessoal, confira a linha de camisetas, não só de personagens também, de copos, ele tem uma linha infinita de coisas lá. Valeu? Joana, muito obrigado. Eu queria te trazer aqui hoje, já faz um tempo, né? Eu queria te trazer para falar de cinema, mas especificamente filmes que dá para trabalhar numa sala de aula ou na nossa vida pessoal, com nossos filhos, né? Com nossos netos. Eu sei que você é avó e você ama isso, né? Adoro. Gosto muito do seu filho, Rodrigo, que é meu xará também. Mas dá para trabalhar o cinema na sala, não na sala de aula, mas em casa. Vamos começar em casa. Rodrigo, então, cinema é uma arte completa, né? É uma arte, é uma arte completa. Eu penso que a arte em si, todas as artes, né? Ela já é educativa por si, né? A hora que você traz a cultura e você leva para a criança ou mesmo para o adulto, para a vida das pessoas, ela é educativa em si. Sim. Né? Sim. E o cinema especificamente, ele é muito completo, então tanto na vida cotidiana, no dia a dia, ali com pai, mães, avós, com seus filhos, né, e netos, etc. Um beijo, Valentina, Rodrigo, não poderia esquecer de falar, né, Corujá, que eu amo tanto. Então, assim, no dia a dia, isso é uma educação que a gente chama de educação formal e não formal, então o cinema ele entra nessas duas vertentes. A educação formal é aquela que se dá com contexto de sala de aula, que você tem uma intencionalidade. E a não formal é aquela que a gente tem no dia a dia, no cotidiano, em casa, na rua, com os amigos. O cinema dá pra gente e é possível educar e trabalhar nas duas áreas tranquilamente. Como você disse, o cinema é bem amplo, né? Porque nós temos imagem, nós temos som, o teatro, então abrange vários tipos de arte, e mesmo se não formos falar da parte técnica, existem filmes que abordam as outras artes, né? E isso é bem interessante, é bem legal. E também não é muito difícil poder trabalhar isso em casa, né? Eu penso assim, Rodrigo, a hora que você se propõe, né, se dispõe a assistir um filme com seu filho, com o neto, com uma criança, né, sobrinho, enfim, em casa, já parte do princípio que você já está educando, que é um tempo que você destina para estar com a criança. Exato. Então tem todo um envolvimento emocional de você estar ali sentado, assistindo o filme junto. Então, para a criança isso é extremamente importante, você estar proporcionando essa questão afetiva, primeiramente, né? Segundo, o fato de você estar assistindo e escolher um filme bacana para assistir, escolher junto com a criança, então você está dando voz para a criança, também já é um outro elemento aí educativo.
E o filme em si, que não necessariamente escolheu uma temática, mas o filme em si sempre traz algo para refletir, né? Então, vamos pensar lá, a hora que você assiste Procurando Nemo, vou pensar nos clássicos. Lembrando, assim, outro dia, nas férias de dezembro, a Valentina estava aí em casa e eu, junto com minhas sobrinhas, assim, Valentina, e aí, vamos assistir? Porque pra gente é um filme comum, né? Free Willy, nunca ouviu falar. Ela tem 8 anos, é lógico que é da nossa vivência, né? Não acredito, gente. Aí a gente se pegou falando, nossa, as crianças não conhecem alguns clássicos, né? Então vamos assistir. Então assistimos vários, assim, Free Willy, Harry Potter. E ela gostou super, né? Mas então o fato de a gente estar junto, estar assistindo e depois poder conversar, essa coisa de aí você gostou, você tá ajudando a criança em todos os aspectos, né? Já faz essa ligação emocional, né? Sim. Você deu um exemplo muito interessante. O Miguel, desde pequenininho, eu sempre sempre passei muito filme pra ele. Inclusive hoje ele ama, né? Só que como ele era muito pequenininho, com 2 anos, ele já tá com 6, tem filmes que ele não se lembra muito, né? Por exemplo, ET. Na época, com 3 anos, ele assistiu mais 7 vezes o filme ET, né? Hoje ele não se lembra muito, mas tem uma ligação emocional. Sim. Porque quando a gente sentou a última vez para poder assistir ET, ele conseguiu buscar algumas memórias dele lá, da gente junto, isso fez ele se sentir bem. Então tem essa ligação emocional que já é uma educação em si própria, de uma ligação com a pessoa, com o pai, enfim. Sim, essa questão da relação afetiva, né, com quem está ali com você, né, com a criança, e também os temas que são o filme, né? Qualquer filme ele aborda inúmeros temas, né? Então eu me lembro de um sobrinho que assistiu O Rei Leão inúmeras vezes, né? E é lógico que enquanto tios, pais, enfim, a gente não sabe o que ligava a criança a esse filme que fazia com que ele assistisse tantas vezes, né? Então, de repente, ele tá processando alguma informação que, né, emocional, afetiva ou mesmo cognitiva ali do filme, né? Então, até que superou e vai para outro filme, né? Então, às vezes a criança fica ligada naquele filme até que ele entende alguma coisa e às vezes ele nem verbaliza o que ele nem tem consciência disso que ele está buscando e continua buscando até que ele passa para outro. A Era do Gelo. O que faz uma criança assistir tantas vezes, de repente, o mesmo filme? E aí por diante, né? Se você vai pensar na questão da educação formal, o professor, ele usa e pode usar, e acho que é um recurso extremamente importante aí, de você poder trazer assuntos do cotidiano, né? Não só a questão didática, né? Didática mesmo, assim, da sala de aula, mas questões relacionadas ao cotidiano que você faz um link com a vida real, né? O cinema traz essa questão da vida real. Então, hoje a gente fala de empatia, então tem vários filmes que a gente pode trazer e trabalhar isso, mesmo questões históricas, né? Culturais, sociais, isso tudo a gente pode ir trazendo como conteúdo, né? Mas também como vivência. Então, trazer essas duas questões é extremamente importante, tanto na educação formal, que é dentro da sala de aula, quanto na informal. Dentro de casa é super bacana a hora que você consegue linkar junto com a criança alguns assuntos, né? E de repente a criança falou um assunto lá e você fala, então, você lembra no filme que nós assistimos? E a criança vai fazendo vários links até que ele forma uma ideia, né? Ou até que ele tenha uma questão cultural ali para ser discutido e tal. E às vezes a gente pensa que a criança não... Eu gosto muito de falar, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes você pensa que a criança não entendeu determinado assunto e daqui a pouco ela tá perguntando para você, né? E assistir o filme com a criança também é bacana, a hora que você pergunta para ela, e aí, o que você achou? E ela pode falar e dar opinião. Olha quanta coisa que você está trabalhando aí com a criança. E sem contar que você passa horas bem gostosas, né? Sim. Ao lado de quem você gosta.
E eu não fui muito cavaleiro, mas eu não fiz as devidas apresentações. A Joana tem propriedade para poder falar sobre isso, porque você é pedagoga, né? É professora, pedagoga. Tem a Vagalume, assessoria educacional, né? Que você presta, explica para mim um pouquinho do que é a Vagalume, por favor. A Vagalume é um espaço, né, para criança e para que a criança vá, para que tenha um desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento educacional pedagógico, né? Eu vou rapidamente, assim, antes a gente falava de reforço escolar, aula particular. Nesse momento, o que eu penso? A hora que a gente pensa em reforço, a gente já está dizendo que a criança é fraca. Então não é reforço, é desenvolvimento, né? Então a criança vai lá para um desenvolvimento educacional a partir das suas potencialidades e a partir das suas dificuldades que todos nós temos, seres humanos, a gente vai se desenvolver educacionalmente, pedagogicamente, né? Então é um espaço onde os pais podem levar os filhos e eles vão avançar nas questões educacionais aí, escolares, né? Muito, porque ele é bem focado nessa coisa, no potencial que a criança tem para se desenvolver. Ô Jô, e isso é bem interessante, porque nós vivemos numa época, por conta da rapidez, né? Parece que as crianças aprendem muito mais rápido, mas parece também que tem uma certa defasagem aí no meio, né? Eu vejo o Miguel, ele joga videogame. Ele controla os dois joysticks aqui com os dois dedos. Ele controla, eu não sei se é uma coordenação fina, enfim, mas ele controla certinho. Só que ao mesmo tempo que ele manda bem de tecnologia, ele não consegue segurar muito bem o lápis para poder fazer os traços, né? Então nós achamos que a tecnologia, meu filho, ele manja de tudo do celular. Só que é uma coisa, outra coisa. Sim. É isso. O desenvolvimento da criança, Rodrigo, ele segue o curso natural, né? A criança, claro que dentro de parâmetros aí, né? Mas ele segue um curso. Então, a criança de 6 anos, ela tem esse desenvolvimento, aí um pouco mais, um pouco menos, tal, mas ele tem esse desenvolvimento de 7 anos e aí por diante. E é lógico que a hora que as crianças de hoje, ela tem uma facilidade com a tecnologia, porém, o desenvolvimento cognitivo e emocional dela continua o mesmo, né? No mesmo tempo. Então, ela tem ali uma habilidade com o uso do celular, da tecnologia, mas às vezes ela tá entendendo o que é esse uso, como que é. Então, como é que você vai entender o que está acontecendo, né? Então, hoje acho que uma das coisas importantíssimas para os pais ficarem atentos é como a criança usa essa tecnologia, né? Então tem que ser um uso supervisionado, tem que ser um uso que a criança vai entendendo aos poucos. Então, a criança está lá o dia todo no YouTube, TikTok, né? E que conteúdo que ela está vendo, né? Qual que é a questão, que conteúdo você sabe, o que a sua criança está vendo? Porque no real, no presencial, né, a mãe e o pai falam, não, isso aqui não é legal para meu filho, não vou levar ele em tal lugar porque não vai ser bacana. Quando você dá acesso irrestrito para a criança à internet, né, às redes sociais, você não tem esse controle, basicamente, né? E ele tá andando, vamos dizer assim, na rua com todos os perigos e sem ninguém para supervisionar. Exatamente, é isso. Que analogia ótima isso. Não é? Então, o cuidado que a gente tem que ter e não é um proibir por proibir. É a mesma coisa do cinema, da música. Então, tem filmes que são adequados para cada faixa etária e, por exemplo, a Valentina queria assistir filme de terror, né? 7 anos. Eu detesto filme de terror, eu tenho medo. Não gosto. Enfim, fomos assistir. Então, e aí poder ir ajudando ela a entender que filme de terror é isso, que não é real, que não sei o quê. E outras coisas, né? Você ir explicando pra criança. Não é simplesmente você proibir, você não pode assistir filme de terror e pronto. Isso.
né? Então, lembra quando a gente trabalhava com adolescente que eles queriam ouvir funk? Então, não é que não pode ouvir o funk, não é educacional, não é educativo. A gente pode ouvir o funk, qualquer funk. É lógico que a gente não vai, dentro do espaço educativo, usar um funk que vai trabalhar questões, assim, palavrões e tal. Mas você vai usar um funk onde, de repente, coloca o papel da mulher como inferior e você vai falar, nossa, mas você vai passar isso? Claro, e vamos trazer uma reflexão com o adolescente para isso. Nossa, qual o papel da mulher, em que lugar que ela tá? Isso é bem complicado, né? Porque, por exemplo, nós temos os filmes, né? E eles têm a sua mensagem, né? Até o filme, aquele maior de ação, vamos colocar um filme para adulto que é Velozes e Furiosos, que é ação do começo ao fim. Ele passa uma mensagem. Sim. Então, a criança quer assistir alguma coisa, a gente tem que se preocupar na mensagem que o filme vai trazer para ela, né? E nós temos N filmes aí hoje que tem vários tipos de mensagem, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, temos os filmes da Disney. Você usou o Procurando Nemo como exemplo. Nós temos outros, por exemplo, assisti esses dias Divertidamente de novo. Eu amo esse filme. E acho que é excelente. Excelente. E além da mensagem que nós estamos vendo, né, que tem ali de Divertidamente, tem as mensagens subliminares, que às vezes a criança pega um pouco mais do que a gente. E a gente adulto também entende um pouco mais. Então a gente tem que ficar prestando atenção nessas referências, né? E dá pra usar isso, né? Divertidamente. Dá pra trabalhar muita coisa, por exemplo. Eu vou numa outra linha, né? Que não da criança. Esses dias eu indiquei esse filme pra uma mãe assistir. Olha só. Porque ela tava falando como lidar com as emoções da criança, né? Como entender as emoções da criança. Não sei o que. Eu falei, nossa, assiste o filme Divertidamente. Ali fica tão claro todas as emoções e todos os sentimentos que a criança tem que lidar que parecem... De um jeito fácil. Não é fácil, ele é complexo, né? Mas a hora que você assiste, te dá, fala, olha, é isso mesmo. Então, como que ela lida com a raiva? Né? Como é que ela lida com a doçura, com a meiguice, tristeza. Com a tristeza. E às vezes a gente fala assim, eu não vou passar esse filme que é muito triste pro meu filho porque ele vai ficar triste. Mas é isso. Mas a criança precisa experimentar, porque o filme traz essa coisa de que ele pode experimentar um sentimento sem estar... Aquela coisa de você aprender sem precisar vivenciar. É isso, Jo. É você equilibrar os sentimentos, né? Você não pode só... Eu gosto muito dos filmes da Disney, né? Já que estamos falando da Pixar, Disney, eu gosto muito porque de um tempo pra cá eles têm misturado culturas, né? Isso eu acho interessante. Nós temos aquele filme Viva, A Vida é uma Festa. Eu achei super legal porque nós estávamos, na época que foi lançado o filme, tava naquela cultura do Donald Trump, né? De fechar os muros do México e o pessoal com essa coisa de não se misturar, de repente foi lá, uma das maiores empresas de animação fez um filme baseado na cultura mexicana e virou um sucesso, né? E aí você pensa assim, cara, que legal, né? Você pode misturar essas culturas, você pode exemplificar para as crianças. É bem interessante, o filme traz essa coisa gostosa. Traz. Né? Eu assisti essa semana passada Cruella. Eu não assisti ainda. Eu assisti Cruella. E o filme é ótimo. Antes disso, eu queria pensar uma coisa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falando assim, mas eu não entendi Cruella. Aí ela falou a mesma coisa, eu não entendi muito bem o Coringa e tal. Falei assim, então... Porque o Coringa, Cruella e uma série de filmes que eles estão lançando agora, ele traz o lado do vilão, que a gente não conhece. Exato. E é uma coisa muito maluca que você acaba simpatizando com o vilão, porque você entende o lado do vilão. Você acaba falando, nossa, então a Cruella não é tão cruel, mas olha tudo que aconteceu na vida dela. As motivações. E aí você trazendo isso pra vida, né? Por que será que tem pessoas que a gente que tá em determinada situação e a gente vai lá e julga, né? E a gente não conhece o lado da história da pessoa. É isso então, mesmo. trazendo a arte para a vida e você poder fazer esse vai e vem o tempo todo,
E a minha amiga falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, eu acho que é bacana. E eu ia voltando na Cruella, a trilha sonora. O que seria um filme sem essa trilha sonora? Exato. Maravilhosa. Eu acho que é 50%, né? É trilha. É muito bom. E a trilha sonora dele é muito legal, porque é um filme que eu gosto das trilhas e tal, mas... eu gosto muito da trilha, mas... me perdi. Esse é um que me chamou muito a atenção, essa que me casou muito bem. Fica marcado. A trilha sonora fica marcada talvez mais que o filme. Nós temos clássicos, né? Se você tocar, as pessoas nunca assistiram o filme, por exemplo, mas elas se lembram da trilha sonora. Jô, nós estamos com o tempo encerrado, né? Eu queria falar mais uma coisa. Por favor, eu quero falar mais uma coisa. Eu não posso deixar de falar sobre o cinema brasileiro, gente. Não, mas eu ia falar isso agora, você acredita? A gente tá em sintonia, tá vendo? Porque a gente foi aqui indicando e falando vários filmes, né, que não são nacionais, enfim. Mas eu penso que o filme brasileiro tem, assim, uma riqueza que a gente não pode deixar de apresentar para os nossos filhos, para os nossos alunos. A questão cultural é extremamente importante a gente entender a nossa cultura através do cinema. Senão a gente não consegue se entender. Né? A gente não consegue se entender. Acho que tem coisas tem filmes maravilhosos para trabalhar em sala de aula, principalmente. Para trabalhar para o dia a dia com os nossos filhos. Eu assisti há algum tempo que chama-se Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Hoje eu não quero voltar sozinho. Não quero voltar sozinho. Eu sei que filme que é esse. Não é não. Hoje eu não quero voltar sozinho. Isso. É isso. Gente, é um filme de uma beleza, do adolescente se descobrindo. Nossa, de uma beleza que a gente não pode esquecer. Ele tem uma... Agora a palavra sumiu, né? Mas ele tem uma meiguice, é gostoso. O filme é bonito, é bem trabalhado. Outro filme que eu acho que é importantíssimo de a gente assistir, que é um documentário, na verdade, mas ele é de uma beleza e é o Amarelo, do Emicida. Eu assisti esses dias na Netflix. Tem na Netflix? Sim, tem. Nossa, eu sou filme que todo mundo... É um documentário, filme, mas que é gostoso, é leve e que todo mundo deve assistir porque traz questões... da questão do negro, da mulher, da história que não é contada. Do social, né? Do social. Fica a dica, né? Eu acho que a dica de hoje são dois, né? O primeiro vai ser esse do documentário do Emicida, da Netflix, que é ótimo, que é maravilhoso, principalmente uma fala dele, né? Que ele colocou o pessoal de periferia dentro dos maiores teatros, né? Que nós temos, o pessoal e mostra a cena das crianças encantadas com aquela coisa grande. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Então, essa coisa de de dar espaço para as pessoas, né, irem ao cinema, irem ao teatro. Assim, eu fico pensando em Bebedouro, na nossa cidade, ou nas cidades menores, né? A educação hoje, ele é uma das coisas que é importante favorecer. Sim. Que a criança vá ao cinema, que a criança vá ao teatro, que assista bons filmes. Só para fechar, que aí eu acho que também é legal de assistir, porque a gente assiste esse filme com um olhar de comédia, que é muito engraçado. Minha Mãe é uma Peça, 1 e 2. Conversamos sobre esses dias. Então é um filme que é uma comédia, você ri muito, mas ele tem tanta coisa bonita e legal pra entender e pro filho poder assistir, pra filha, pra filho, família. Da mãe. A preocupação, isso é maravilhoso esse filme. O saudoso Paulo. Traz muitas mensagens aí, né? Da aceitação, da mãe, da solidão da mãe, que... né, do ninho vazio, o filho que vai embora, da aceitação dela, da escolha, né, nem é a escolha, mas da opção sexual do filho, orientação sexual, desculpa, gente, mas é o nervoso do momento. Corta aí, produção. Ô, Jô, finalizando, é claro, né? Já finalizou 3 vezes. Finalizando 3, a gente não vai parar nunca hoje, Joana.
Falando do Emicida, não posso deixar de citar um momento muito importante na minha vida, foi quando nós trabalhamos com o filme O Menino e o Mundo, né? Sim. Que eu não conhecia O Menino e o Mundo, você me apresentou, Rodrigo, tem esse filme assim, assim, assim. E eu assisti esse final de semana no Menino e o Mundo e eu confesso que o filme tem disso. O filme, além de você ter uma bagagem cultural para poder estar entendendo da vivência do seu momento, daquela etapa da sua vida. E eu tô numa etapa hoje que eu tirei um monte de conclusões desse filme, O Menino e o Mundo. É um filme, fica a minha dica, é um filme brasileiro. Se o pessoal da produção puder colocar aqui no TP o nome do diretor, que agora eu me esqueci. Eu acho que tá no... Menino e o Mundo é do... Eles vão procurar, a gente vai ver já. É um filme de animação 2D. Ale Abreu. E ele não é muito conhecido, eu fui pesquisando algumas coisas deles, ele faz muita animação. E o filme, O Menino e o Mundo, é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. A palavra não me foge, não é meiguice que eu quero dizer. Uma leveza gostosa de assistir. E a gente pode tirar um monte de situações em cima desse filme. Então fica a dica pro pessoal de casa, tem a trilha sonora do Emicida. O filme é maravilhoso. Esse filme, dá tempo ainda de eu comentar alguma coisa? Esse filme, ele foi aí indicado pro Oscar, né? Infelizmente não ganhou, mas deveria ter ganho, de tão lindo que ele é. E traz, assim, desde questões relacionadas à família, ao social, ao cultural. O primeiro contato com o mundo. Mas que menino é esse que vai em busca do pai? O ciclo, né? Esse filme traz a questão do ciclo, que muitas vezes a gente não consegue quebrar esse ciclo da pessoa que vai embora em busca de uma vida melhor e não volta, mas o filho também faz o mesmo caminho. E que ciclo é esse, social e cultural, né? Muitas vezes de abandono, de pobreza, de paternidade, que a gente às vezes não consegue quebrar. Exatamente. Né? É um filme que você vai assistindo e vai vendo, parece que é uma animação legal, é igual a comédia, né? Que você acha que é uma animação legal, e aí você fala, nossa, mas o que é isso? Nossa, mas pra onde que vai? Que criança é essa? A hora que termina, às vezes a criança ou o adolescente fala assim, mas é o mesmo? É o pai que voltou? Então essas indagações são importantes. Dá para trabalhar bem. Então nós podemos tirar hoje de base, né, que dá para trabalhar os filmes, né? Desde do primeiro contato até de estar do lado, de passar um tempo, até você trabalhar pequenas coisas, né, que são as ideias superficiais do filme, como família, amizade, amor. Então a gente pode tirar esses filmes para poder trabalhar com as crianças, que isso é muito importante, né? Tanto na vida quanto na escola, dá para trabalhar conteúdos específicos com cada filme. O professor tem que ser esse mediador, né? E intervir ali e fazer boas escolhas para conseguir linkar o conteúdo com o filme, né? Quanto trabalhar questões do dia a dia, do cotidiano, da vida social. Que delícia! Dá pra fazer muita coisa com o cinema. Demais, Jo, adoro. muito obrigado por ter participado aqui do Podcine. Você viu que a gente tentou encerrar 3 vezes. E não... O Vitor ali atrás, ele fica pressionando a gente. Mas não quer dizer que é a última vez que você vem. Podemos marcar uma próxima vez e a gente continuar esse papo, que eu acho que para quem é pai, para quem é tia, tio, quem tem criança pequena em casa, é importante escutar um pouquinho de como trabalhar, né? Sim. Porque um filme traz uma mensagem e a criança, querendo ou não, vai captar essa mensagem. Né? A criança tá no TikTok, o TikTok tá passando aquilo, ela vai captar aquilo. Então é importante a gente saber o que está acontecendo, o que tá vendo. E saber trabalhar um pouquinho com isso, né? Essa coisa do TikTok é aquela coisa de supervisionar o que tá assistindo, né? Exatamente. Porque tem conteúdos ali que não são adequados para criança e tem conteúdos que você pode até aproveitar. Exatamente. Né? Tava vendo esses dias o Manual do Mundo, tá no TikTok, ele dá algumas dicas. É interessante. Então é bom a gente saber direcionar a criança, né? Pra onde ela olha. Só mais uma coisinha. Claro. Pode ser, depois corta, tá? Mas esses dias eu tava conversando com a Tânia, né? Que é uma professora de artes e tal.
E aí ela colocou, nem me lembro, mas acho que era uma música do Beethoven, né? Pra criança ouvir, né? Olha, a música do TikTok. Então eles não sabem que a música é um clássico do Beethoven. É a música do TikTok, né? Então acho que precisa dessa intermediação do adulto sempre, né? Olha, eles usaram essa música para tal, mas é uma música... Precisa disso, senão fica... Perde tudo, perde a cultura, tudo, né? Exatamente. Perde, então, e a gente precisa dessa cultura para poder viver, né, no mundo descobrir nós de uma forma interessante, gostoso isso. E caminhar, a gente não é nada sem a nossa cultura, sem a nossa história, sem a nossa ancestralidade, né? É isso aí. Enfim. Jô, vamos depois aqui, encerrando, vamos marcar um próximo pra gente continuar falando isso, porque é um assunto extenso. Tá certo? Obrigado pelo convite. Venho com prazer, que é um assunto que eu gosto muito, acho que é importante. E é muito bom falar com você sobre cinema, eu gosto muito. Que delícia, eu gosto muito de você. Você foi muito importante e é muito importante na minha vida. Tá prazer. Certo? Pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Temos um site também, grupogirassol.net. É só buscar lá, Grupo Girassol, em todas as redes sociais, nas plataformas, que vai estar disponível para vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo Podcine. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.